Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Onyx, o podcast da Onyx Assessoria. E hoje temos a honra de receber aqui nesse bate-papo que eu tenho a certeza que vai ser lindo e maravilhoso, a Alana e a Aline. Ambas são sócias da Verta Studio, empresa de marketing e agência que cuida de muitas empresas aqui, mas principalmente do nosso podcast e da agência que cuida do nosso marketing. Do nosso marketing. Encher a boca para poder falar, né? Duas meninas lindas e maravilhosas aqui se predispondo a bater esse papo, nós temos que ressaltar. E a Alana, ela é graduada em jornalismo, especialista em TV, reportagens e rádios. E a Aline também é jornalista e é especialista em marketing digital. Sejam, mais uma vez, muito bem-vindas. E tenho certeza que é um prazer receber vocês hoje nesse encontro e que vamos sair daqui expert na área de marketing. Então, a gente vai abrir um pouquinho para vocês se apresentarem, a Alana, a Aline, muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas as duas. E hoje vamos conversar um pouco, né, sobre marketing para áreas técnicas. Então, vocês já têm um nicho de clientes da área de contabilidade, medicina, advocacia. Então, além de descobrir um pouquinho mais sobre vocês nessa área do marketing, da área técnica, vamos conversar um pouquinho para poder entender, né, como é esse diferencial do marketing para esses profissionais, que são profissionais mais reservados, que gostam mais de estar ali nos bastidores. Então, tenho certeza que vai ser um encontro, uma tarde muito produtiva. Com certeza, muito obrigada, né? A gente está aí há um ano, né, cuidando do marketing da Onyx, né? Inclusive, esse projeto do podcast é um filho nosso, né? Então, a gente fica muito feliz em ter essa oportunidade também de participar, né? Como a André falou, tanto eu quanto a Alana somos formados em jornalismo, mas seguimos para a área específica, né, do marketing digital, principalmente, né? E a gente está aí com a Verta há mais ou menos um ano no mercado oficialmente, né? E colhendo muitos frutos, né? Graças a Deus, e com esse segmento bem forte, né? Principalmente do mercado de saúde, advocacia e contabilidade com a Onyx. Verdade, muito obrigada, André, muito obrigada, Michele, pelo convite. É uma honra estar aqui, como a Aline já falou, né? A Verta já soma com a Onyx, né? Como a Aline disse também, o podcast foi um filho nosso que a gente teve o prazer de colocar no mundo. E eu tenho certeza que esse programa vai alcançar um público muito grande. É isso aí. Então, assim, dentro disso aí que a gente falou, né? Vocês são especialistas, detêm a expertise no segmento de advocacia, medicina, nos dá um apoio fenomenal na nossa prospecção junto aos públicos, não só nas redes sociais, com seus conteúdos, com podcasts, com eventos, congressos, mas a gente sente uma dificuldade, principalmente com advogados, médicos e contadores, em se posicionarem. O que é que vocês atribuem esse medo, esse receio, essa preocupação? É alguma coisa que é ético? É algo realmente por conta da profissão? O que é que vocês atribuem a essa ressalva, a esse medo da exposição? Tá, quer começar? Pode ser. A gente atribui, né, esse medo desses profissionais em aparecer na internet, nas redes sociais, principalmente ao medo do julgamento. Eles têm muito medo de errar nas redes sociais e serem julgados, né? É comum, são profissões muito sérias, né? Vou usar o termo engessadas aqui. Então, eles têm um medo de errar, de se posicionar, de serem julgados mesmo. Mas eles precisam entender que se você não tá na internet hoje, não tá nas redes sociais, você é invisível. Então, você precisa se posicionar, né? Com certeza. E aí, um ponto, complementando a Alana, além do julgamento, que eu percebo muito, né? Tem esse medo também. A CREMEB tem várias diretrizes, né? Do que você pode e que não pode fazer, né? Com os anos foram mudando muitas coisas, né? E a questão da OAB também tem suas diretrizes, assim como contabilidade também tem algumas questões éticas que você tem que ficar atento do que você vai trazer ou não vai trazer para a rede social. Mas, principalmente, muitos desses profissionais são profissionais
que tenham idade de maturidade, né? Então, vamos dizer assim, de profissionais de 35 mais. Então, eles não são aquele público que é tão consumidor assim das redes sociais. E aí, o cara vai lá e pensa, né? Estudei contabilidade, ou estudei medicina, ou estudei advocacia, e ainda tem que fazer marketing, né? E a gente tem que entender também por um ponto que não adianta só você ter uma agência cuidando das suas redes sociais. Então, por exemplo, não adianta uma participação, né? Exatamente, não adianta estar a Aline e a Lana aqui só cuidando. O profissional ele tem que participar, né, principalmente. E a questão também de que, às vezes, o profissional ele acha que tem que fazer como o fulano está fazendo. E não necessariamente, você não precisa estar seguindo trends, seguindo o que os outros estão fazendo. Existem várias formas de você se posicionar no digital e ter o seu diferencial, né? E isso vem muito também de como você quer se mostrar, qual é o seu objetivo, né? Então, para cada objetivo, existe realmente aí várias oportunidades de você estar no digital e você estar se posicionando. Então, assim, se você tiver medo, você nunca vai se mostrar, né? Então, a gente tem muitos cases aí de sucesso, de médicos, principalmente, que trabalham de diversas formas nas redes sociais, estão ali se mostrando. E, assim, estão deixando o julgamento de lado de outros colegas, principalmente, porque o que é mais importante é o seu público, né? Quem você quer atingir. Se esse público está sendo atingido da forma que você gostaria e está tendo esse retorno, é a opinião deles que conta, né? E existe realmente uma resistência por parte desse público, desses clientes na área de medicina, contabilidade. Então, assim, por exemplo, eu sou contadora, então sou muito reservada. Para poder publicar conteúdo nas redes sociais, para mim é muito difícil, porque eu sou mais técnico, eu gosto de estar ali nos bastidores. Mas existe um pilar, né, de conteúdo. Como é que vocês conseguem trabalhar para esse tipo de profissionais que não gostam de se mostrar realmente na rede social, que não tem noção do que pode ser apresentado naquelas redes, qual é o conteúdo que pode ser apresentado? Então, assim, pra gente que somos mais reservados, realmente é mais complicado caminhar sozinho. Então, vocês da área de marketing têm mais essa habilidade, acabam entendendo um pouco sobre a área de medicina, sobre a contabilidade, a área de advocacia, porque convive naquele mundo também, né, com seus clientes. Então, hoje, como é que vocês conseguem identificar? Poxa, um pilar de conteúdo, o que é que a gente vai publicar aqui nas redes sociais para esses profissionais? Pronto, antes de abrir para a Lana falar, você falou uma coisa interessante. A gente costuma brincar até que a gente tem tantos médicos ginecologistas que a gente já tá especialista em ginecologia, viu? São tantos médicos. Mas você falou uma coisa interessante, né? Caminhar sozinho, né? Não necessariamente você precisa caminhar sozinho, como eu falei, né? O médico, ele estudou medicina. Ele tá ali cuidando dos pacientes. A gente estudou marketing. Então, o médico vai ter o nosso apoio. Quando a gente fala que ele vai participar, não é que ele vai fazer. Mas ninguém entende mais da dor do seu cliente do que você. Você que está lá atendendo, você que tem vindo. Então, isso é muito importante, né? E aí, um ponto, você falou assim também, né? Que você é reservada. Uma coisa que é interessante a gente também trazer para as redes sociais é mudar um pouco esse olhar de que você vai estar lá e você vai ter que estar aparecendo o tempo todo, ou se expondo, mostrando sua vida pessoal, ou sendo um personagem que você não é. Então, a gente tem que lembrar que existe uma coisa chamada autenticidade. E hoje, a autenticidade é o que mais vende na internet. Então, não adianta você tentar demonstrar ser uma coisa que você não é. Então, se você tem a parte mais técnica e quer trazer conteúdos mais técnicos, a gente vai elaborar junto, trazer esses conteúdos técnicos de uma linguagem que as outras pessoas, né, que vão estar acessando ali, consigam compreender. Aí, por exemplo... o desafio tá justamente aí, né? Porque o conteúdo técnico, o profissional tem. O desafio pra gente do marketing é fazer com que você, que domina o conteúdo técnico consiga passar para o seu público e fazer com que ele entenda. Porque você domina a parte técnica, então você é um ótimo profissional. Mas você precisa, para você ser um ótimo comunicador, o seu público precisa entender o que você quer comunicar, mesmo que ele seja técnico, entendeu? Exatamente. E assim, e tem essa questão, né? A gente tá falando aqui de um público leigo, mas tem profissionais que querem se posicionar para outros profissionais da área. Então, por exemplo, tem advogados que querem falar com outros advogados, que eles querem, por exemplo, fazer produtos digitais para outros profissionais. E ali ele pode ter, por exemplo, essa linguagem mais técnica, porque o outro vai entender. Então, assim, na rede social a gente tem realmente essa intenção, né? De atrair, né? Se relacionar e converter, né? Quando a gente fala de atrair, a gente quer chamar a atenção. Quando a gente fala de se relacionar, a gente quer criar aquele desejo, quer educar também aquela audiência e quer manter aquele contato próximo, né? Quando a gente fala de converter, a gente quer vender, a gente quer levar ele para o lugar final, né? E quando a gente fala dessas 3 especialidades em específico, contabilidade, medicina e advocacia, a gente sabe que não é fácil. Porque é diferente de você chegar aqui e vender. Pronto, esse aqui é meu iPhone, eu crio um desejo por esse celular.
Então, tá aqui no meu consciente. Se eu não tiver dinheiro para comprar ele aqui agora, eu vou juntar meu dinheiro e vou comprar. Ou então eu vou pegar um cartão, vou parcelar e vou pagar. Na saúde não é assim. Você não vai para o profissional de saúde de forma preventiva, né? O que é errado, que deveríamos ir de forma preventiva, mas a gente sabe que as pessoas elas vão lá porque elas estão com aquela necessidade. A mesma coisa com a contabilidade. Você não vai procurar a contabilidade, que vai me atender melhor. Você vai buscar aquilo naquela sua necessidade do momento. Então, hoje eu posso ter uma contabilidade que eu vou pagar menos, então eu vou para a contabilidade digital que vou ter um custo menor. Ou não, eu quero que minha empresa realmente tenha um atendimento à consultiva. Mas você não vai criando aquele desejo, aquele consumo, né? Você vai buscando pela necessidade, que nem um advogado. Você vai buscar um advogado, é porque eu quero ter um relacionamento com um advogado, vou bater um papo com um advogado e deixar ele aqui à disposição quando eu precisar. Não, você vai quando você precisar. Tem uma causa aqui, eu quero entrar na justiça, eu vou buscar um advogado. Então, são serviços que a gente busca quando a gente necessita. Então, é muito importante também ter essa clareza dos profissionais, que mesmo que eles estejam ali para vender, quando a gente fala desses serviços para vender de forma preventiva, para você prevenir esses riscos que podem acontecer, a gente sabe que tem um déficit ali, né? As pessoas não vão buscando aquilo, elas vão buscando aquilo realmente que elas precisam no momento. E realmente desejo é quando é um produto. Mas não significa que você não pode ter. Você pode construir uma relação de confiança com o profissional. Então, quando você pensar eu preciso fazer minha consulta ginecológica, por exemplo, eu vou buscar a doutora X, porque essa doutora eu confio, essa doutora eu vejo que traz conteúdos legais, tem uma linguagem legal, porque tem essa vantagem também. E como construir, né, essa confiança nas redes sociais, porque rede social hoje é uma vitrine realmente da sua autenticidade. É o que você precisa mostrar, agregar valor. Então, como é que a gente consegue ter esse relacionamento de confiança entre uma pessoa que está começando agora nas redes sociais, seja um médico, como um contador, com os seus possíveis clientes? O Instagram é mais do que uma vitrine hoje, né? O Instagram já é um currículo mesmo. As pessoas, quando estão buscando profissionais, elas vão direto nas redes sociais. Porque é mais do que uma vitrine. É lá que gera realmente essa confiança que você deixou explícito na pergunta. Eu acho que os 3 pilares da comunicação para você gerar confiança, os 3 pilares principais, existem outros, mas acho que os 3 pilares é educar, conectar, né, que é humanizar, e vem a parte da conversão, que é a venda. Você educa com seus conteúdos técnicos, você humaniza, conecta as pessoas com os bastidores, né, sendo você, sendo autêntico, e você automaticamente gera a confiança que gera a venda nas redes sociais, que a gente fala da conversão, né? Que aí você pode trazer, por exemplo, provas sociais, né? De outros clientes, depoimentos de outros clientes, satisfação dos outros clientes, que aí vai gerar essa conversão para você. Mas eu acho que o pilar principal dessa conversão é justamente essa confiança que é gerada mesmo no dia a dia. Verdade. Na consistência de estar ali sempre postando. Postando não. Postando estrategicamente no Instagram. Vista. Não é só postar, né? Muita gente acha que postar... eu vou postar aqui todos os dias, vai me gerar resultado. Nem Sai sempre. postando qualquer coisa e não é assim. E aí um ponto que você trouxe também, aí fazendo um complemento pra Lana, eu sou nova na rede social, ninguém me conhece. E aí tem 2 pontos, né? Tem muito médico que já tem nome no mercado, tem muita empresa de contabilidade que já tem nome no mercado, assim como advogados. Então, a gente pensar que o Instagram é uma praça nova para ele, mas ele tem outras praças aqui que já foram exploradas, né? Ou seja, é uma comunicação que ela é integrada. Então, ele está nesse momento aderindo uma outra vitrine, né? Um outro momento de mostrar o seu currículo para o mundo. Então, assim, o digital ele vai existir, ele está começando ali, mas ele já tem um vínculo de confiança ali que foi construído na carreira dele, né? E se é um profissional que está começando do zero, por exemplo, tô acabando de sair da residência, vou começar a me expor nas redes sociais. Eu vou construir o meu espaço, assim como em qualquer lugar no mercado. Então, onde eu vou estar atendendo, eu vou estar construindo o meu espaço e eu vou trazendo isso para a rede social, para ir se mostrando que as pessoas podem confiar em mim também. Então, por exemplo, quando você fala assim, eu tô lá no Google e busquei. Digamos que eu quero um cirurgião plástico para fazer um procedimento para mim. Eu não vou buscar só o que é o mais famoso, mais desejado, ou só pelo preço. Eu vou pesquisar lá. Se ele não tiver um site, eu vou olhar nas redes sociais dele, né? Eu vou ver como é que ele atende aquelas pessoas, como é que ele responde aqueles comentários, quais são os tipos de conteúdo dele. Se ele faz um tipo de venda nas redes sociais dele que é muito apelativa e vem muito do que eu quero. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, tem cirurgiões plásticos que fazem mais o meu perfil, então vai muito do meu perfil também. Então, eu vou tentar buscar ali os meus valores. Então, querendo ou não, a gente vai buscar nossos valores naquela outra pessoa que tá atendendo a gente. Sim. Então, assim,
Por isso que a gente fala que é muito importante traduzir essa autenticidade, essa conexão. Então, você não pode ser quem você não é. E você vai gerar essa conexão realmente sendo você e mostrando. E já pensou se a pessoa chega no consultório ou no escritório, você tá se vendendo de um jeito, aí você conquista aquele cliente. Aí o cliente chegou no seu escritório, no seu consultório, e você é uma pessoa completamente diferente. Exatamente. Isso aí de experiência que ela traz aí, isso é muito importante. Então, principalmente, médico que se vende como high ticket, por exemplo. Eu sou o high ticket, minha consulta é caríssima, porque essa experiência é isso, aquilo. Aí você chega lá na consulta. Não, aí você chega lá no consultório, né? Já entra lá, a recepção é uma zoada. A TV tá ligada no canal aberto, né? O atendimento tá atrasado. A recepcionista fofocando sobre a vida dela, nem aí que você tá lá esperando, né? Não te oferece nenhuma água. Não, e você servindo água, por exemplo, num copo plástico, você tá em um atendimento que é high ticket. Às vezes você vende uma coisa que você não é. Então é muito importante que a gente venda aquilo que a gente consiga sustentar. Sim, não é somente mostrar nas redes sociais, é realmente ser. Exatamente, se a gente não for sustentar aquilo, não adianta. Até porque a pessoa vai ter uma experiência frustrada e ela vai se comunicar com outras pessoas. Porque mesmo que a gente diga que rede social é um fator muito determinante de comunicação, mas o boca a boca também sempre vai estar lá. Você vai estar lá numa roda de amigos e falar, não vá naquela contabilidade que não é boa, ou vá naquela contabilidade que é ótima, excelente. Tá resolvendo os meus problemas. Então, é muito disso, né? De você vender aquela experiência que você realmente vai oferecer do início ao fim. Então, eu tô aqui refletindo, né? Diante do que vocês Eu tô falaram. vendo você só piscando aí. Eu tô aqui só refletindo, vamos lá. Então, vocês são altamente favoráveis daquela coisa. Quem não é visto... Não é lembrado. Exatamente. Mas quem não é visto e não é lembrado... Não vende. Pronto, quem não é visto e não é lembrado não vende. Mas, vamos lá. Às vezes eu sou um ótimo profissional e trabalho só offline. Ou seja, eu estou ali no meu consultório, ou no meu escritório de advocacia, ou no meu escritório de contabilidade, tenho notoriedade, sou realmente um profissional que detenho a experiência e a expertise, e não me posiciono. Só que aí tem gente que está se posicionando, que está aparecendo nas redes sociais, e muitas das vezes eles não têm essa autoridade. E aí as pessoas estão atrapalhando a situação. Autoridade é uma coisa, notoriedade é outra coisa. Sim. Notoriedade você sai falando para todo mundo e nem sempre aquilo que você está exacerbando, falando, se expondo, é o que reflete aquilo você enquanto profissional. Então, adianta você ter notoriedade e às vezes só para poder fazer captações, ter as verdadeiras vendas, porque uma vez que você começa a se expor de forma global, de forma de redes sociais, aí com alcance enorme, muitas das vezes tem até engajamento, e aí você vai com a política de eu estou me expondo para vender. Quem está do outro lado já está começando a ter percepções de que aquela exposição, na realidade, é para vender. E isso não cria um contrassenso de que, poxa, vou me expor aqui porque eu vou vender, e aí depois vende, não é nada daquilo, tem uma decepção, e essa possível notoriedade ela vai sendo reduzida e você não constrói, você não tem base sólida. Você é uma pessoa que está ali flutuando e não tem notoriedade, não tem só de aparência. Então, as redes sociais estão permitindo que muitas pessoas falem, porque você fala do jeito que você quer, você mente, você inventa. Você viu? Vamos lá. Pronto. O último acontecimento que teve aí de um médico que falou que as mulheres não precisavam mais fazer o exame de mamografia porque aquilo prejudicava. Inclusive, veio o CREMEB, né, fez uma menção de exposição desse tipo de comentário, de conteúdo que, na realidade, em vez de agregar, só trouxe pensamentos divergentes, impedindo muitas das vezes até de mulheres fazerem esses exames. Então, ele usou da rede social para ficar mais conhecido ainda, fazendo um trabalho não de utilidade pública, mas um trabalho de maldade pública. Exatamente. Então, quer dizer, até que ponto a gente pode se expor tanto só com o objetivo de vender? Vamos lá, tem várias camadas aí na sua pergunta, né? E assim, eu vou tentar abrir de camada em camada e depois passo para a Alana aqui também complementar.
A primeira camada, não é necessariamente você estar na rede social que você só quer vender. Qual é o seu objetivo? Sim. Então, por exemplo, tem profissionais que só querem serem vistos, só quer autoridade, ou seja, ele só quer a visibilidade, ele não quer a venda. Então, você tem que pensar, o meu consultório está bom? O meu escritório está com a cartela de clientes bom? O que é que eu quero realmente? E lembrar que não é só você postar no Instagram que automaticamente você vai vender. Existem várias estratégias por trás que são complementares, que ali elas têm que fazer sentido também para você alcançar esse objetivo. Por exemplo, você falou aí da questão de que tem muitos profissionais que são tecnicamente bons e não estão se vendendo nas redes sociais. Você descobriu o poder do marketing. Mas, por exemplo, eu digo a você que eu conheço um contador, que é muito bom, que ele não vende na rede social e ele tem uma cartela de clientes que para ele é suficiente e que é muito boa. E os clientes vão para ele por a experiência que ele vende. Então, ele é indicado pelo boca a boca. Funciona. Assim, a gente tem uma agência de marketing. Então, eu não vou dizer a você que o marketing ele não é importante, ele é importantíssimo. Agora, depende de para quem. Então, assim, é muito importante para a gente olhar para além das vendas. Então, quando um cliente chega até a gente pergunta justamente isso. Qual é o seu objetivo? E a gente vai traçar essa realidade do objetivo. Então, tem gente que fala, eu só quero ter mais seguidores. Por quê? A gente acha que você tem mais seguidores, a outra pessoa vai te respeitar. Vai achar que você tem mais autoridade por isso. Não necessariamente. Eu quero vender mais, mas eu não quero estar ajudando aqui, contribuindo no conteúdo. Eu não quero aparecer de forma nenhuma, eu não quero fazer tráfego pago, eu não quero fazer nada. Então, isso vai demorar bastante para acontecer. Porque eu quero viralizar. Você quer viralizar, mas significa que viralizar vai resolver todos os seus problemas? Não vai. A gente tem clientes que já viralizaram, com mais de 1 milhão de visualizações em um conteúdo. Não necessariamente ele encheu a agenda por isso, não necessariamente ele ganhou milhares de seguidores por isso. Porque a pessoa vai no seu perfil, ela quer encontrar outros conteúdos, não só aquele que foi viralizado. Então, é muito do que você vai se posicionar. Tem muitos profissionais que vendem sem nem botar um CTA na peça, sem nem botar um CTA no vídeo. No momento que eu tô aqui falando com você e falando de experiências, trocando experiência, por exemplo, eu posso contar um caso aqui que aconteceu de atendimento. Eu tô vendendo, querendo ou não. Eu tô vendendo aqui como foi solucionado, tô vendendo o que é que eu fiz, qual foi o meu olhar sobre isso. E não significa que eu vou ser melhor ou pior que o outro. Existem técnicas diferentes. Isso é muito importante também ter no mercado. Por exemplo, eu sou formada em jornalismo e especialista em marketing digital. Eu acredito em um tipo de marketing e eu tenho colegas que acreditam em outro tipo de marketing. Não significa que o meu marketing ou o marketing deles vão ser melhor. Cada um vai ter a sua linha. E a minha clientela vai seguir a minha linha, se fizer sentido para ele, assim como a clientela dele vai seguir a linha dele, se fizer sentido para ela. Então, é muito do que faz sentido pra gente. E hoje tem uma coisa muito importante. As redes sociais, elas já estão nítidas que é venda. Então, se você parar para pensar que existiam influenciadores antes que faziam seus vídeos de forma totalmente orgânica para fazer publicidade, ou os influenciadores, eles querem fazer a melhor publi. E todo mundo sabe que a publi já é publi. Inclusive, e ali eles é venda. anunciam hoje como um publi, né? Exatamente. Então, os formatos, eles mudam. Mas o que a gente precisa, além de estar acompanhando esses formatos, as mudanças, é lembrar que sempre volta para um mesmo lugar, uma construção de comunidade. A construção de comunidade, ela é vista como com autenticidade. Então, há várias formas de você vender no digital. Você não precisa estar lá dizendo que você está vendendo, né? E assim, vão ter pessoas que vão falar besteira? Inúmeras pessoas vão estar falando besteira. Assim como, por exemplo, esse médico que foi um desserviço de falar lá da mamografia, vão ter outros profissionais que vão estar falando besteira nas redes sociais. E acontece o tempo todo. Mas o que é importante, assim, a gente lembrar que acesso à comunicação, ela está disponível aí para todo mundo, né? Então, hoje todo mundo tem na palma da mão aqui, do Google, quanto Instagram, ChatGPT, em qualquer outro lugar, informação. E informação segura é uma questão que aí é mais complicada. Então, assim, aqueles médicos que estão tecnicamente bons, por exemplo, você é um contador tecnicamente bom, o seu conteúdo, ele vai alcançar aquelas pessoas que você, nesse momento, está alcançando e vai levar essa informação de confiança. Mesmo que você não venda ali aquele seu serviço, você está gerando informação segura e de confiança. Então, por mais que a gente fale, só uma pessoa se conectou com aquilo, mas é uma pessoa e é muita coisa. Então, assim, parar para pensar que vão existir sempre. Então, por exemplo, eu posso estar falando uma besteira aqui. Outros colegas mesmo podem achar que eu estou falando uma besteira. Podem achar. Mas é justamente esse, né? O poder do marketing é justamente isso. Eles podem chegar e falar, não concordo nada disso e fazer um vídeo em cima disso. Assim como outras pessoas podem concordar. Mas, assim,
a mamografia. A gente tem aí várias diretrizes. As sociedades têm site, a informação está na nossa palma da mão, a gente pode buscar conhecimento. Sim. Então, assim, não é porque, por exemplo, existe um cara que se vende super bem, que tem milhares de seguidores, milhares de pessoas estão falando besteira, que você não vai estar cumprindo seu papel. Se a gente pensar só em números, a gente não faz nada. Vamos pensar aqui. Quantas pessoas estão nas redes sociais hoje? Milhares. Quantas pessoas estão vendendo aí? Então, a gente fica muitas vezes preso a isso. Ao número de seguidores, ao número de pessoas que a gente está alcançando, ao número lá da conversão final. E, principalmente, se comparando ao outro, querendo entrar em modas, em trends, em coisas que às vezes não fazem sentido pra gente. E pensando, será que eu estou atrasado? Será que eu não estou atrasado? E eu vou dar um exemplo real. Por exemplo, a gente hoje está com as nossas redes sociais com menos movimento. Por uma escolha nossa, a gente está focando em outras coisas, a gente está em um novo momento de reposicionamento. A gente deixou de vender por isso? Não. No off a gente está vendendo bastante. Nossas indicações estão aí o tempo todo. Porém, a gente poderia estar vendendo mais se estivesse no digital? Poderia. Mas foi uma escolha. É uma estratégia nossa nesse exato momento. Sim. E tudo bem, às vezes você pode só querer na rede social lá para ser visto apenas. Quero que as pessoas conheçam quem é André, porque André futuramente tem um plano maior ali para a rede social dele. Ou não, André só quer ser um influenciador de contabilidade. Não, André quer vender mais, tá? Mas André quer vender mais, tem que ter consciência que existem esses caminhos. E até você chegar a esse caminho final, realmente, né? Tem alguns métodos e estratégias que também precisam ser adotadas. E, tipo assim, o marketing não vai fazer milagre. E não existe receita de bolo. Então, assim, não fique... porque fulano tá falando besteira na rede social, eu quero que combater besteira. Se a gente tivesse sempre um herói pra sempre combater um vilão, o mundo seria maravilhoso, né? E não é. Como vocês Tem uma conseguem? questão também, desculpa, Michelle, tem uma questão também em relação a isso, que ele perguntou. Como se expor sem se prejudicar tanto, né? Existe uma questão aí que é... O marketing, ele não pode ser mais invasivo do que a sua ética. O marketing não é ético ou antiético. O profissional que vai escolher se ele vai ser ético ou antiético. Então, eu digo assim, você descobriu o poder do marketing. O marketing tem justamente esse poder de transformar um profissional, bom ou ruim, em uma referência. Então, existe também essa ponte entre o ser humano, eu, enquanto profissional, decidir se o que eu vou compartilhar ali com o meu público vai ser verdade, mentira, minhas verdades, minhas mentiras, se eu vou ser ético ou não. Então, isso também parte desse princípio, né? Para além das coisas que a Aline falou aqui. Exatamente. E o rapidinho, só o que ela pontuou aí é importante. Por exemplo, você pode se vender como um ótimo contador e não ter esse cliente, um outro cara que não é tecnicamente bom, conquistar esse cliente. A experiência dele talvez não seja tão positiva, então ele saia dele e procure outro. Várias pessoas acontecem, então tem vários casos disso, que você vai para um profissional e você não é bem atendido e aí você busca outro profissional. Então, sim, status vende, mas a experiência vende muito mais. Sim, com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. Olha, desculpa que estamos no Vamos encurtar as respostas que acontece? A gente se perde aqui no pensamento. Eu sempre entendi que o marketing ele foi feito para a pessoa física, a pessoa jurídica, chegar ao ápice de uma possível venda. Não necessariamente. Pronto, vamos lá. Aí a Aline já me veio com a informação de desconstrução de que o marketing não está associado diretamente só à venda. Porque tem pessoas que ela não quer vender nas redes sociais, mas querem mostrar que elas existem e elas têm conteúdo. Vamos lá. Elas têm conteúdo. Uma vez que ela está fazendo só um conteúdo para poder ela ser vista, sem fazer essas CTAs absurdas, me siga, aquela coisa toda, de uma certa forma, ele não está prospectando uma venda, uma permanência de uma carteira de clientes dentro da empresa dele. Não, eu tenho que fazer isso aqui, eu não quero captar, eu não quero vender, mas as pessoas precisam saber que também eu estou aqui, que eu existo, senão eu vou terminar perdendo isso aqui. Essa perda não é, de uma certa forma, uma venda? Eu acho que a perda não é referente à venda, eu acho que é referente à autoridade. Por exemplo, a gente tem uma cliente que chegou pra gente e falou assim: Aline, Alana, eu não quero me vender no Instagram. Eu sou uma médica super renomada, coordeno um grande hospital aqui de Salvador. Só que uma vez eu fui dar uma entrevista e Sodak, né, o repórter da Rede Bahia, perguntou pra ela: qual é o seu Instagram, doutora, pra eu te marcar?
e ela não tinha um Instagram profissional. Então, ela foi bem taxativa. Eu não quero criar um Instagram para eu vender nenhum produto, nenhum serviço, nem nada, porque a minha vida profissional já tá feita. Isso. Eu só preciso de um Instagram que eu me entenda e que o público me entenda como autoridade naquele assunto. Porque eu sou autoridade naquele assunto. Eu coordeno um hospital de grande porte em Salvador, mas eu não tenho uma rede social que me dê essa credibilidade. Então, assim, não que ela precise de uma rede social para ter credibilidade, tá, doutora? Mas consegue entender, né? Uhum. Então, não necessariamente você está no Instagram para vender. Talvez não seja essa questão, como você falou, de... se eu quero estar no Instagram, então é porque eu não quero perder aquela clientela. Não, ela não precisa de clientela. Ela já nem, tem E ela nem atende Ela nem ambulatorial. atende ambulatorial. Ela atende hospital Existe público. uma vida, né? Além das redes sociais. Mas não Isso. necessariamente significa que ela se posicionar não vai ter a venda. A venda pode acontecer. Vai terminar acontecendo e e ela pode usar a até oportunidade. diretamente. Então, por exemplo, daqui a um ano ela pode lançar um produto. Ela né? pode Quem não sabe ela querer, mude de ideia. mas vai terminar sabe acontecendo ela porque viria o público vai passar a Isso. conhecê-la e muitas das vezes vai ver realmente autoridade naquilo ali e vai querer procurar para poder Isso. Como virar vocês uma da área paciente. do marketing conseguem se posicionar em relação a isso? Ela já tem uma vida profissional consolidada, ela não Isso. está nas redes sociais, ela não vai vender. Mas se por acaso ela, não, vou criar minhas redes sociais e agora eu quero realmente me aparecer. Mas se não for da vontade dela, como vocês da área de marketing conseguem conduzir isso? Se não for da vontade dela, o quê? Vender? Se aparecer nas redes sociais. Quando você fala de aparecer, você fala no Fisicamente? sentido De imagem mostrar dela? De imagem. marketing, isso, da venda realmente. Porque do marketing, você tem que mostrar, você tem que ser vista. Por mais que ela já tenha a profissão dela consolidada, que ela não esteja nas redes sociais, mas eu vejo, como a Sandra está explicando, eu vejo também a área de marketing como algo que precisa ser visto. As pessoas precisam estar nas redes sociais para, de certa forma, vender. Não necessariamente ela vai vender somente se estiver nas redes sociais. Isso. Mas voltando para a área de marketing, para venda, qual seria o conselho de vocês? Como é que consegue conduzir essa situação de uma pessoa que não quer se mostrar nas redes sociais, mas que é importante ela ter, por exemplo, o Instagram. O Instagram hoje é uma plataforma de venda. Sim. Então, muitos profissionais hoje utilizam o Instagram para realmente vender, para poder mostrar o seu serviço, o seu potencial, agregar valor. Só que a gente vê que o Instagram é uma plataforma realmente importante, mas que muitas pessoas não estão utilizando. Então, vocês da área de marketing, não, a gente precisa realmente mostrar para ela que o Instagram é uma outra porta de valor dela, que ela pode realmente crescer mais como profissional utilizando o Instagram, mesmo ela não gostando, mesmo ela não querendo, porque ela já tem uma profissão dela ali consolidada. Sim. Pronto, você bem curta nessa resposta aqui. Vamos lá. Uma coisa que as pessoas têm na cabeça é de que, primeiramente, né, é importante lembrar que marketing não é só Instagram é só um pedacinho. Só a pontinha do iceberg. E aí, vamos lá. As pessoas acham que elas vão entrar na rede social, elas precisam postar o tempo todo. Elas não precisam. Então, eu posso chegar pra você e falar que você, Michele, pode fazer 6 peças de rede social. Digamos que um vídeo, se você quiser, e 6 peças de rede social. Uma que a gente mostre uma foto sua, outras que a gente coloque foto de banco de imagem. A gente patrocine. A gente deixa rodando um tráfego pago aí de 3, 4 meses, porque é um conteúdo atemporal. Você não precisa estar postando o tempo todo. Você pode conseguir venda? Você pode conseguir venda. Você vai conseguir a conexão? Talvez não. Então, assim, é muito relativo, né? Então, assim, claro que é importante a nossa participação, a gente aparecer, mas isso em diversas formas. Então, por exemplo, uma peça com banco de imagem, ela vai conseguir educar o cliente lá do que eu quero passar? Vai, mas vai conectar da mesma forma que seria com a minha foto? Não vai. Mas eu não quero usar a minha foto. Tudo bem. Você pode conseguir vender? Pode. Pode não conseguir vender? Pode. Não existe é até clichê falar isso, né? Mas não existe uma receita de bolo, é muito clichê. Mas é verdade. É a verdade. Então, assim, quando você vai para a rede social e você tem aquele objetivo, você tem diversos caminhos a serem seguidos e desses caminhos você vai estar ciente daquilo também que você vai trazer. Então, quando a gente fala de se expor, é muito relativo. Então, às vezes, a gente não quer expor a nossa vida pessoal. A gente não quer postar o nosso fim de semana, como muitos profissionais aí fazem, porque isso conecta e realmente
as pessoas gostam de ver os bastidores, gostam de ver o Sim. off. Então, você lá com seu filho brincando mais. Mas eu não quero fazer isso. Mas, por exemplo, você fazer uma peça com sua imagem, não é você se expor. Você está só atribuindo a sua imagem a um conteúdo lá, educativo, técnico, de relacionamento, de atração. Eu acho que, na verdade, o que ela quis perguntar é como é que a gente consegue convencer essas pessoas que não querem se expor a se expor. Mas assim... Se expor no sentido de começar umas redes sociais. Não, começar nas redes sociais a gente vai entender realmente, né, aquele mapeamento, entender que aquela pessoa quer estar. E uma coisa, que é, assim, tem profissional que quer pegar aquele cliente de qualquer jeito. A gente não pega. Tem que fazer sentido para aquela pessoa, tem que fazer sentido pra gente também. Se a pessoa não vê sentido nela estar na rede social e ela fazer uma rede social... Provavelmente ela é um cliente que vai dar muito trabalho. Não, a gente não vai conseguir convencer. Então seria uma cliente que daria muito Não, a trabalho. gente não vai conseguir convencê-la a estar na rede social. Então, assim... E nem participar do processo, Ela não né? vai De certa querer forma, ela você não não vai vai- nem ter condições de argumentar Ela não algo vai já querer criar criar uma rede Mas você social. acredita que tem clientes que eles começam, eles querem ter uma rede social ali no início só por ter, Sim. mas eles não participam do processo e aí dificulta tudo pra gente, porque a gente tem que ficar insistindo, faz todo um calendário, toda uma programação e manda pra aprovação e eles desaparecem. Então, na realidade, são muitas variáveis que São têm que ser muito avaliadas. variáveis. Para cada Sim, pessoa pra cada- específica, para cada É. perfil específico, qual é o objetivo dela, qual é o planejamento dela. faz, né? Mas aí eu vou fazer uma pergunta Mais ou de menos. novo. Se você chegasse pra mim e falar, Aline, cuida das minhas redes sociais, mas eu não quero ter Instagram, não quero fazer nada, eu falo pra você, eu não cuido. Por exemplo, A eu gente tenho um não Instagram. cuida. Sim, vamos lá, Michelle, você precisa trabalhar essas redes sociais. Pois é, eu sou contadora, meu Instagram era fechado. Sim. Por exemplo, né? Acontece comigo, pode acontecer também com várias pessoas, isso é natural. Então, eu abri meu Instagram porque eu quero começar ali nas redes sociais para poder mostrar a Michelle como profissional. Sim. Vinculando ali a minha vida pessoal, que eu também não gosto de me expor. Mas eu sei o quanto é importante eu estar nas redes sociais para poder realmente as pessoas me conhecerem como profissional. Como contadora, pós-graduada, gestão de pessoas. Então, eu tenho todo um conhecimento técnico por trás da minha vida pessoal, da minha Sim. vida profissional, mas eu tenho muita dificuldade em utilizar essas redes sociais. Então, quando a gente contrata uma agência de marketing, hoje eu falo, Aline e Alana, vocês vão cuidar das minhas redes sociais. É porque eu quero ser vista, mas Sim. eu tenho muita dificuldade de me expor. De certa forma, eu não quero, porque eu sempre fui muito reservada. Então, quando a gente contrata uma agência de marketing, que a gente tem essa vontade e, ao mesmo tempo, não tem, porque você não tem aquela prática, não tem aquela habilidade, você acaba indo e voltando ao mesmo tempo. Então, acho que a agência de marketing acaba trabalhando isso com as pessoas que querem ser vista, mas tem aquela dificuldade, entendeu? Mas, Sim. mas aí você já mudou rapidinho. você É, já mudou, mudei. Você quer. Então, assim, já tem aquele educativo. Então, se a pessoa chegou até a gente, ela já tem um desejo. Se ela realmente, por exemplo, a gente quiser insistir que ela faça e ela não tem interesse, é uma coisa. Mas, por exemplo, você já tem um desejo, então esse é o primeiro passo. Aí a gente vai achar uma estratégia que se adequa ao seu perfil. Que é um Então, diferencial do nosso estúdio, né? Eu vou até exatamente. vender nosso peixe Mas eu aqui não agora. quero mostrar a minha vida pessoal. Atendimento Você não precisa. personalizado, marketing personalizado, porque a gente entende que alguns clientes eles vão ter dificuldade. Você é contadora, você não nasceu para fazer marketing, né? Você não se formou em marketing. Então a gente entende a dificuldade dos nossos clientes. Então, o que dá o diferencial, acredito, em uma agência de marketing é justamente isso, né? Eu não vou nem posicionar a gente aqui como agência de marketing, vou posicionar como estúdio criativo mesmo. É esse atendimento, é esse marketing personalizado. A gente está o tempo todo ali com nossos clientes, buscando saber o que é que deixa confortável, o que é que não deixa, fazendo com que eles participem do processo. O que é que você quer falar aqui nesse mês? Vamos lá. O que é que você sente à vontade? Você quer fazer vídeo ou você não quer? Quais são as peças estáticas que você quer trabalhar? A gente pensou nisso, você concorda, você não concorda? Então, acho que tudo isso, toda essa relação de confiança, essa relação juntinha, pertinho do cliente, é o que vai fazendo a diferença e vai quebrando também o gelo, as barreiras. A gente tem cliente que não conseguia gravar um vídeo. Ou então levava 4, 5 horas para gravar um vídeo. A gente foi recentemente numa gravação que a cliente que tinha essa dificuldade gravou 10 vídeos em 2 horas, 2, 3 horas. E ela ficou super feliz, porque foi aos pouquinhos. Na primeira vez não deu muito certo. Mas a gente chegou junto, foi descobrindo as dificuldades que ela tinha. Aí a gente já mudou a estratégia e, dessa vez,
Ela ficou super feliz, super satisfeita. Inclusive, já quer marcar uma próxima rodada, né? Ô, Aline, Então, é isso que é o grande diferencial de uma agência de marketing. eu tô doido para fazer uma pergunta seguinte. A Aline falou para Michele que não necessariamente você precisa postar todo dia. Você pode, por exemplo, pegar uma foto e fazer anúncios, fazer tráfego pago e aquela foto está ali todos os dias viralizando lá dentro da plataforma lá do... Não gosto muito, mas funciona. Pronto, vamos lá. Mas já tem algumas pessoas do marketing que dizem, não, você tem que postar pelo menos 2 vezes ao dia alguma coisa. Segundo essas pessoas que têm essa vertente, fala que quanto mais você coloca de conteúdo nas redes sociais, maior a probabilidade de viralizar esse conteúdo em detrimento de um único. Qual é a percepção de vocês? Já que alguns falam uma coisa, outros falam outro. Realmente tem algum fundamento em você produzir cada vez mais conteúdos dentro da plataforma, porque possa ser que um dê e o outro não dê. Tem gente que diz o seguinte, eu produzo o mesmo conteúdo com a camisa, o outro com a outra camisa, e jogo 2, 3, um viraliza e o outro não viraliza. Tem sentido? Faz sentido Pronto. isso? Eu não vou dizer que não faz sentido, porque assim, são linhas de cada profissional. E aí, você falou aí numa questão interessante que é o objetivo. Então, por exemplo, eu tenho que postar 2 vezes ao dia para eu possivelmente viralizar. Tá, mas vamos lá. Você vai viralizar. E depois que você viralizar? E o pós-viralização? Isso vai render alguma coisa para você ou não vai render? Você vai saber aproveitar ou não vai saber aproveitar? Então, assim, isso é muito variável do que você deseja também. Sim. Então, assim, e outra questão também, né? Que aí é muita ciência também. Tem profissionais que vão chegar até a gente que eles não querem estar online, então eles querem começar aos poucos, então vem com planos personalizados, com menores postagens e tudo mais. Vão ter pessoas também que querem fazer o tempo todo, né? Primeiro é que eles têm que estar disposto a investir tempo e dinheiro. Porque não é barato você estar postando 2 vezes ao dia e tem tempo. E quando a gente fala que não é barato, não é só dinheiro financeiro, é dinheiro de tempo também, porque você vai perder ali produzindo. Eu já vi entrevista de influenciadoras digitais, essa geração nova, que a menina faz 3 vídeos pro TikTok, 2 postagens no Instagram, um vídeo todo dia pro YouTube. Todo dia você tá com essa rotina. Então, assim, você vai sustentar essa rotina? Você vai querer sustentar isso? Talvez seja mais interessante você explorar os seus stories, que os stories, eles têm esse poder maior de conexão e de venda. Então, você vê Virgínia, por exemplo. Virgínia não posta todo dia no Instagram dela, lá no feed. Mas ela tem as postagens com a frequência dela, obviamente, porque ela compartilha a vida dela. Mas ela já tem um bocado de seguidor, Não, mas eu então vou o dar um engajamento exemplo dela lá no só story é bem maior do mas que uma é pessoa só- que fica postando no Mas feed é só do e tem 2, 3 mil e uma Mas pessoa que é um bota no exemplo aqui story. só da metodologia, porque se você parar pra olhar, o seu story ele tem mais visualização do que seu feed. Pare pra olhar quantas pessoas olham seus stories e quantas pessoas olham seu feed de fato, quantas pessoas estão ali interagindo. Então é muito mais fácil você começar a conectar lá no seu stories, porque é uma coisa mais orgânica, do que uma coisa que é mais vitrine lá na rede social. E aí vai da linha também do seu conteúdo. Então, por exemplo, se você quer viralizar, não vai ser com conteúdo realmente técnico. E pode ser até com educativo, mas de uma forma de virar. Você vai aproveitar uma trend. Então, por exemplo, aí eu já vou até abrir espaço para falar sobre isso, né? Não é toda trend que cabe para o seu perfil. Então, por exemplo, essa trend aqui tá bombando, tá massa. Vou me adequar a ela. Se não faz sentido pro seu perfil, mesmo que você viralize ali porque foi engraçadinho, legal, e você não sustente isso, não vai adiantar de nada. Aquelas pessoas que viram não vão virar seguidores seus, não vão estar interagindo com você depois e não vão estar lá. Então, assim, você para pensar, poxa, eu tenho 2.000 seguidores, 1.000 seguidores, até gente 500 seguidores. Eu já vi mini influenciadores, né, os micro influenciadores, né, de, tipo assim, 5.000 seguidores, mas com engajamento maior do que pessoas que têm aí 100.000 seguidores. Então, tudo assim, é muito do objetivo e do que Da eu linha- quero. Exatamente. A linha do marketing, né? Isso. E você tem que estar disposto. Então, por exemplo, se você vai fazer um perfil que você vai postar conteúdo que é mais frio, ou seja, conteúdos mais técnicos e educativos, que você não vai usar a sua imagem o tempo todo, eles não vão conectar. Então, eles não vão viralizar de forma nenhuma. Então, você tá postando 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, pra mim, você tá queimando aí seu cartucho. Queimando um conteúdo bom que pode ser postado em outro momento e trazendo.
Se você vai postar coisas que são mais orgânicas, onde você vai aparecer mais, se você está disposto a investir esse tempo para isso, você pode fazer e testar. Vai ser um teste. Tudo nas redes sociais são testes. Você vai testando e entendendo o que se adequa mais ao seu perfil. Na mesma linha de pensadores que tem também. Poste às 9 horas, 12 horas, 18 horas, que é o melhor horário do Instagram. Como tem gente que fala, eu eduquei meu público, eu posto toda segunda e toda quarta-feira, eu posto 3 horas da tarde, no horário muito ativo, mas eu eduquei meu público, então toda segunda e quarta-feira meu público já espera pelo meu conteúdo. Sim. Rede social também é educação, tá? E assim, Aline... Valeu, gratidão. E assim, pessoas, elas se conectam com pessoas. Sim. Então, de certa forma, a outra vai querer se conectar com você. Então, como é que, qual a estratégia do marketing para poder prevalecer ali somente aquele conteúdo profissional, somente postagens profissionais, se as pessoas hoje, elas querem se conectar com pessoas? Pronto. Realmente, se a pessoa não quer aparecer de forma nenhuma, mas ela quer estar na rede social. Então, sim, tem os bancos de imagem, e aí o que vai pesar aí vai ser o conteúdo da forma que ele vai ser escrito. Então, se a pessoa não está realmente disposta a fazer vida, não está disposta nem a usar a imagem dela, ela sabe que o engajamento dela não vai ser dos melhores. Se torna mais difícil, né? Sim. Mas ela vai conseguir educar de certa forma, a pessoa pode parar para ler realmente aquele conteúdo. Pode. Quantos posts que a gente vê aí, que é um fundo liso, com uma frase e com uma frase chamando, né? Bloquinho de nota, print, postei. E aí, dependendo de qual é a frase que você coloca, chama atenção. Aí vai muito também nessa chamada. Já compartilhei vários. Qual vai ser a chamada principal, tudo mais, né? Então, assim, existem várias técnicas. Então, por exemplo, ele falou da técnica de repetição, que a pessoa gravou um conteúdo X com uma roupa, depois gravou com outra roupa. Você pode chegar lá e ver quais foram os melhores posts do seu mês ou do seu semestre, e você reproduzir esses posts em outros formatos. Então, Sim. Isso aqui foi um vídeo, ele pode virar um carrossel. Se isso aqui foi um carrossel, pode virar um vídeo. Isso aqui pode virar uma peça única. É um tipo de estratégia também. As estratégias, elas vão ser variadas e elas podem ser discutidas realmente e entender o que faz mais sentido. Mas realmente, assim, é ter consciência que você precisa participar. Então, né, eu não vou ficar pegando a sua mãozinha e te arrastando o tempo todo, sabe? Te arrastando o tempo todo. Me arraste, bezinha. Não posso, sem querer. Porque é importante. Então, por exemplo, se é um médico que não acredita que aquilo que ele tá fazendo, ou mostrando, ou vendendo, as pessoas vão sentir. Então, se o médico ele grava um vídeo de qualquer forma, as pessoas vão perceber que ele realmente não dedicou aquele tempo, aquele momento para aquilo ali. Elas não se sentem especiais, de viu? certa forma, o marketing não é somente vender. Vocês Não. que estão no dia a dia, é entender as pessoas, entender realmente o perfil dela, o que ela quer, como a vida profissional dela, a vida pessoal. Então, o marketing não é somente eu vou vender e vou entrar nas redes sociais para vender. Então, vocês que estão desse lado, vocês acabam entendendo também sobre pessoas. Não, e quer ver uma coisa E aí engraçada? tem diferença de conteúdo também, né? Já entrando nesse assunto, porque isso que você falou é importante. A gente tem dentro de uma estratégia o conteúdo que educa, que a gente já falou aqui, que é o conteúdo que o profissional domina, e a gente tem um conteúdo que atrai, que é justamente que mostra ao seu público o porquê ele precisa do seu serviço ou de você. Que é justamente o que faz a conversão, que você falou, é entender as dores do seu público, é entender o que seu público necessita. Por exemplo, vamos falar aqui da gente agora. Nosso estúdio entendeu e entende até hoje que uma das principais dores dos nossos clientes, contadores, advogados, médicos, é que eles podem até ter a habilidade aqui de André de gravar, de ser espontâneo, autêntico, mas às vezes não tem tempo. Não tem tempo. Médico ou mesmo. não sabem como conduzir aquele conteúdo. Ou não sabe como mesmo. conduzir aquele conteúdo, ou não sabe o processo de edição. A gente tem muitos profissionais hoje em dia que grava, edita, cria seu próprio script, mas tem uns profissionais que não têm tempo, que não têm habilidade, que não têm disposição mesmo de pegar assim sozinho uma câmera, botar um tripé e gravar, entendeu? Então eles precisam da gente. E é exatamente essa dor que a gente explora. É exatamente uma das dores, né? Que a gente explora. Então vocês vão ajudar o público agora. Por exemplo, Vamos lá. tem muitos profissionais aí, advogados, contadores, médicos, por aí afora, que não tem agência. Que Sim. não tem ninguém. Vive de conteúdos rasos ali da internet, aprende uma coisa com um, aprende uma coisa com outro e vai fazendo. Muitas das vezes estão fazendo errado. Qual é a dica para eles não fazerem a coisa errada? Procure o Estúdio Verta. Perfeita resposta. Brincadeiras à parte. Vamos lá. Eu sou muito pela linha do que a gente considera errado.
tá? Então, por exemplo, um vídeo que você faz, um vídeo selfie do seu celular, que talvez não tenha a melhor qualidade, não significa que ele tá sendo errado, Sim. tá bom? Eu vou muito pela linha de que o mais importante é o feito do que o bem feito. Primeiro a gente faz, a gente vai começando, depois a gente vai Sim. melhorando e vai tentando aperfeiçoar, porque a gente sabe que o perfeito ele não existe. E a rede social, ela muda o tempo todo. Eu acho assim, Não tem uma Que é- fórmula, né? que é muito importante você ter vontade primeiramente. E aí, se eu pudesse dar um conselho, eu acho massa você realmente parar pra olhar o que outras pessoas dizem. Eu já fui aquela pessoa também que catou muitas informações lá na internet. Então, tem várias pessoas que eu acho que são referência na minha área, que eu sigo, que eu consumo conteúdo. Nem tudo que fala faz sentido pra mim, mas ainda assim, eu observo pra poder entender o que tá sendo discutido no mercado. E eu Sim. adoto pra mim aquilo que realmente faz Faz sentido. sentido, exatamente. Eu já fui daquela pessoa que grava no video selfie. Já fui não, eu ainda sou. E eu não me importo muito com isso. Como eu conheço pessoas que preferem gravar da frontal, porque acham que a qualidade é melhor, vai estar mais perfeito, que a edição tem que ser isso, tem que ser aquilo e tudo mais. E aí, muito da linha e do que você quer. Eu acho que na rede social, o errado é você estar disseminando conteúdo errado. Tipo assim, fake news, sabe? Coisas que você vai prejudicar o outro. Então, se seu conteúdo não tá ofendendo, não tá sendo antiético, não tá sendo um desserviço, eu não acho que ele é errado. Eu acho que talvez o errado aí seria no ponto de a estratégia, né? O que é que eu quero com aquela estratégia? Então, talvez a pessoa tenha até vontade e comece a produzir, mas ela não sabe qual a melhor estratégia para aquilo que ela quer alcançar. Então, por exemplo, aí eu vou pra linha novamente. Tem gente que acha que ela vai precisar estar postando todos os dias, porque o guru lá falou que ela tem que estar postando todos os dias. Fazendo vídeo só de 1 minuto, porque 1 minuto é um vídeo que vai possibilitar viralizar. Eu vou te falar, eu já trabalhei com um cliente que viralizou vídeo de 2 minutos e meio. E vídeo ensinando a fazer uma coisa técnica. Então, assim, É verdade. não existe realmente Não existe fórmula. uma fórmula, entendeu? Assim como a gente viralizou uma trend de 1 milhão de visualizações de um cliente nosso, um ginecologista, Nossa, super feliz. que são os pés aparecendo. E os pés com as frasezinhas. Então, assim, conteúdo que a gente nem esperava mais que fosse viralizar, que a gente perdeu até um pouquinho do time na época da postagem, que a trend estava um pouquinho mais pra trás. E assim, continua rendendo até hoje, chegando seguidores, chegando possíveis clientes também, pessoas que querem consultar, adorei seu conteúdo, pessoas que estão, sei lá, consumindo o mesmo conteúdo. Então, assim, não existe um certo ou errado, entendeu? Então, eu vou dar esse exemplo que eu falei da trend que a gente, entre aspas, perdeu time, né? Então, assim, a gente ia falar, a trend tá aqui, viva hoje, eu tenho que postar agora. É o ideal? Mas se você, poxa, passou a trend aqui, mas eu tenho esse vídeo aqui guardado, eu posso postar? Pode, gente, nada te impede disso também. Às vezes a gente tem um olhar, principalmente a gente que consome esses conteúdos de guru, de que a gente tem que fazer tudo daquele jeitinho que a pessoa tá dizendo. Mas, às vezes, quem tá consumindo o seu conteúdo não faz ideia disso. E ali, às vezes, ela é tocada de uma forma que transforma ela naquele momento que você às vezes nem percebe. Sim. Então, assim, eu já parei pra fazer videozinho no meu stories falando uma coisa que pra mim era boba, tipo assim, fútil até. E pessoas chegaram pra mim e falaram que, tipo, adoraram, que queriam saber mais. Poxa, isso comigo já aconteceu, ou isso não aconteceu. Então, informação, ela sempre é informação verdadeira, segura, obviamente. Sempre é um serviço pra comunidade de forma geral. E aí eu acho que é muito assim, do que eu quero. Se eu realmente ficar preso a números, preso ao que eu... a conversões também, principalmente, que muita gente realmente tem muito médico que só quer estar lá para vender e não está errado, que é o serviço dele. Tem coisas que você não vai fazer. Então, tem várias variáveis aí para fazer também. Mas o conselho Mas o errado não existe. não existe. O que eu acho, né? Minha amiga fala, né, gente? Meu Deus. Bom, se eu prestar um conselho... nervosa, Somos viu? conteúdo. Conteúdos. E ela é muito entendedora. Ela Sim. sabe que eu sou uma grande fã e admiradora do trabalho dela, né? E eu fico só ouvindo ela falando aqui, que eu também aprendo todos os dias com ela, viu? Agora que nosso time tá curto. São tantas as perguntas Se eu que pudesse a gente só dar- ficou nas 2 primeiras. Não, só é pra ver o isso. papo. Se eu pudesse dar um conselho pra quem quer começar e ainda não começou, seria vá do jeito que dá. Como a Aline falou, o feito é melhor do que o perfeito. E do seu jeito. E do seu jeito, gente, do seu jeito. Porque às vezes você gravar um video selfie conecta com a pessoa, né? E você não vai deixar de ser uma autoridade por isso. Você não vai deixar de ser autoridade porque você não gravou num cenário perfeito, porque você não gravou numa câmera perfeita, né? Isso não tem nada a ver
com questão de autoridade. A humanização não tira a autoridade. É importante deixar isso claro aqui. Só pra não adentrar muito, assim, antes de... que a gente tá com tempo curto também, mas eu anotei uma frase aqui que eu acho muito legal, assim, de um livro que eu tenho lido e que me abriu os olhos pra muitas coisas. E quem tiver oportunidade também de ler, acho que é importante de forma geral, né? Que é do Caminho do Artista, né? Nem sempre lembramos, mas é a nossa obra que cria o mercado e não o mercado que cria a nossa obra. Sim. Então, assim, rede social tem várias vertentes, tem várias tendências, mas é muito mais importante lembrar que para qualquer produto em si, primeiro a gente faz o brand, que seja o posicionamento, a personalidade da marca e depois o caminho que a gente vai vender ela de acordo com o nosso público-alvo. Então, eu, Aline, tenho meus valores, minha personalidade e quero atingir um público que compre os meus valores e minha personalidade. Então, é isso que eu vou vender. Então, eu não vou ficar me moldando a que outros profissionais fazem para querer ser uma coisa que eu não sou, porque aí as pessoas não vão se conectar comigo, os meus clientes não vão permanecer. Graças a nossos clientes, eles são fixos, ficam de anos com a gente. Então, assim, tem essa confiança. E isso é justamente por conta disso. A transparência, a autenticidade, a gente não querer se encaixar em fórmulas, né? Sim. E existem vários caminhos, não tem um certo ou errado, mas eu acho que o importante é você começar. Fazer. Faça. Se você realmente quer estar na rede social, comece. Depois aprimora. Se você não tem condições de Comece. buscar uma agência nesse momento, porque a gente sabe que é um custo, é um investimento, a gente empreende, a gente sabe que tudo é custo. Se não tem possibilidade de fazer agora, mas faça do seu jeito, vá fazendo. Às vezes a gente quer buscar o perfeito, mas aquele imperfeito já está atingindo uma quantidade de pessoas que está sendo suficiente. Gente, tem Verdade. tanta pergunta, mas deixa eu fazer uma aqui, mais uma. Pra finalizar, meu Ó, amigo, pra vamos finalizar. Vamos lá. Tem a pessoa que ela faz lá o conteúdo dela, ela mesma posta, mas ela não consegue atrair seguidores. Posta hoje, posta amanhã e não consegue. Vale a pena impulsionar esses conteúdos para ver se ela consegue atrair seguidores? O algoritmo vai chegar em algum momento e identificar que só vai atrair seguidores se ele ficar impulsionando ou não tem nada a ver isso? Depende. Por exemplo, você tem que entender por que seu conteúdo não está chegando a novos públicos, tá? Se sua intenção é só ganhar novos seguidores, aí você vai ter que realmente buscar e adequar o seu conteúdo também para algumas linhas que estão mais em tendências naquele momento das redes sociais, tá? Porque você está buscando atrair seguidores, você não está buscando nesse momento só o relacionamento, Sim. tá? Vale a pena você patrocinar? Vale a pena você patrocinar lá, impulsionar lá 10, 15 reais com visita no perfil? Pode ser, mas aí você lembrar também, quando aquela pessoa se converter num seguidor, o que é que ela vai achar na minha rede social? Isso vai fazer ela ficar ou vai sair? Porque Sim. ela pode te seguir ali naquele momento, né, por aquela compra, e depois não tá mais ali Não fazer também, mais sentido entendeu? pra ela. E assim, eu sou muito a favor de que você invista também no tráfego pago. Eu acho que ele é um grande aliado, principalmente para quem quer acelerar o número de seguidores de forma mais rápida ou alcançar possíveis compradores de forma mais rápida. Mas é lembrar, você tem que ter uma verba mensal definida ali e seguir aquela verba. Se você começou a investir hoje, aí no mês seguinte você não bota nada, o Instagram vai derrubar. Primeiramente, suas métricas, né, vão cair um pouco mais. E o Instagram ele vai ficar fazendo essa queda para que você continue impulsionando. E não faz sentido você não manter isso, porque seus resultados vão cair de certa forma no geral de tudo, né? Então, assim, e se seu conteúdo ele não tá alcançando novos seguidores, mude o formato, vá testando. Quem está começando hoje, não tenha medo de explorar. Explore os formatos e veja aquele formato que mais se adequa para você. Eu já vi pessoas que só fazem conteúdo respondendo caixinha de perguntas e levam o vídeo lá pro feed, o seu feed é só isso. E que deu certo. Deu certo. E continua. Então, assim, você tem que realmente testar, validar aquela metodologia ali para você, se funciona para você, e seguir ela. E assim, se tá dando certo agora, mantenha e vai inovando aos poucos, entendendo se seu público vai aceitar ou não aquela inovação que você tá trazendo. Mas posso dar um conselho também? Às vezes a gente fica muito habitolado em seguidores. E aí, acaba desanimando a gente quando a gente não consegue alcançar uma determinada quantidade de seguidores que a gente deseja. Então, eu acho que mais importante do que seguidores é você criar um vínculo com o seu público. O público que você já tem, né? Porque o conteúdo, ele vai atrair o público. O tráfego é muito importante, porque ele vai ampliar esse público, mas é justamente esse vínculo, essa comunidade que você constrói, que sustenta
tudo. Exatamente. Então, seguidores, a gente ficar preso a números não é tão motivador assim, né? Quem sabe também realmente tem várias desmotiva. vertentes. Às vezes o Instagram não entrega. Já chegou épocas, por exemplo, de clientes nossos baterem 5, 6 mil de visualizações, porque o Instagram entregou bem, e o mesmo cliente, em uma determinada semana, ter 200 visualizações. Entendeu? Então, quando você se apega, não é que a gente não vai observar as métricas, não é isso. Não é que a gente não queira seguidores. É só pra gente abrir mão um pouquinho dessa ideia de que ter muitos seguidores é o que vai te trazer autoridade, credibilidade, porque não é. E retorno, exatamente. Especialmente retorno. Gente, realmente, o tempo já estourou aqui, o pessoal tá falando, Já mas eu vou estourou. finalizar aqui com uma perguntinha aqui. Gente, Como é que é uma perguntinha? O pessoal do estúdio já veio falar que, ó, imagine, também é tão rápido que não deu nem pra molhar a boca aí. Já tem uma hora de Eu queria poder conversa. tanta pois pergunta é. aqui, mas vou fazer uma, pelo Vamos menos. marcar um outro ó, encontro. Com Eu também acho certeza, também válido. acho. Tem Infinidade tanta de coisa assuntos, dentro né? de marketing Tem pra muita explorar que a coisa. gente... Mas vamos lá. Vocês falaram que temos que ter essa relação com o nosso público lá. Funciona essa exposição da pessoa? Vai tomar café da manhã, fumacinha da xícara, bota no story. Vai almoçar, comidinha, bota no story. As Depende pessoas não do estão público. querendo conteúdo, não, em vez Não. de saber disso. As pessoas também gostam dessa rotina. Será, gente? Rotina também é conteúdo, como eu te falei. Tem coisas que a gente acha que é fútil, superficial, mas que conecta também. Então, por exemplo, eu conheço uma colega minha que fala de marketing também, fala de marketing médico na rede social dela, mas as pessoas sempre querem saber do look dela. Por exemplo, as pessoas querem saber da rotina de treino dela. Então, assim, não necessariamente ela não vai trazer, vender o marketing dela. Aí cabe a você ter uma estratégia de também associar esses conteúdos pessoais com seus conteúdos técnicos também. Então, por exemplo, a gente trabalha com um investidor, um assessor de investimentos, que a gente fez um post recente para ele, que foi muito legal, inclusive, que investimento é como um casamento. E aí, no post, a gente usou as fotos dele com a esposa dele. E as pessoas adoraram, porque tinha lá humanização, tinha fotos que talvez elas nunca tiveram visto antes, Uhum. né? Com conteúdo que também estava educando a audiência. Uhum. Então, assim, o conteúdo pessoal e o técnico, eles podem andar juntos sim, Se mas conectam. respeitando, obviamente, seu limite. Sim. Então, se você não vê sentido você postar lá sua xícarazinha de café, dando um bom dia, começamos o dia, tudo mais, não faça. O que eu Mas acho. se você vê sentido, faça. Sim, o que eu acho é porque, assim, a confiança nasce dos bastidores, né? A confiança nasce também dali. Então, se tiver propósito, você está apostando ali o seu dia a dia, poste. Se fizer sentido, como a Aline falou, se tem propósito, poste, não tem problema. As pessoas realmente gostam de ver o que você faz no dia a dia, né? Inclusive, é uma estratégia de repetição que a gente já citou aqui, Virgínia, vou citar de novo. Virgínia, ela é altamente inteligente, né? E ela usa essa estratégia de repetição, tanto que ela bota o horário lá em todas as postagens que ela faz, justamente porque é o bastidor dela, não é o que ela posta no feed, é o bastidor dela, o que ela posta no dia a dia dela, que conecta ela com o As público pessoas. dela. E eu vou repetir. Humanizar, essa parte de humanização, de bastidor, não tira a autoridade do profissional, só fortalece, desde que tenha um propósito. Siga o propósito. E senso. E senso, né, gente? Por favor. Senso. Vamos estar utilizando o senso, que senso é de graça. É só ter cuidado. A rede social é importante. Fazer sentido pra você, você ter cuidado e você estar disposto. E tempo. Então, assim, gente, eu não vou prolongar muito, porque vão ser muitas perguntas realmente. Mas, já puxando aqui pra esse final, eu queria agradecer muito a oportunidade de a gente falar aqui um pouco, né? Como a gente falou, marketing, a gente acredita em uma linha de marketing de autenticidade, tá? E que ela é muito personalizada. Então, assim, a gente pode falar aqui de várias linhas e várias tendências, várias técnicas, mas realmente a gente acredita que sentar com o profissional e entender quem é ele, quais são os valores dele, o que é que ele quer transmitir ali também, ou os valores da sua marca quando é uma empresa também, né? Porque é bem importante você lembrar que não vale confundir quem é você e quem é sua empresa, tá? Sim. Então, assim, a gente agradece muito essa oportunidade, existem várias vertentes aí de marketing, a gente falou aí, né?
de vários sentidos. Não desligou, Não desligou. Pra finalizar. Ele não quer finalizar ali. Não quer. Mas assim, Aí o outro também. é muito legal mesmo essa oportunidade, abrir esse espaço, principalmente pra gente, né, que somos jovens empreendedoras, né? Sim. 30 eu me acho bem jovem. Eu tenho 26, tá? Mas assim, é muito legal abrir esse espaço e o projeto de vocês em si é muito legal. Eu acho que os profissionais, principalmente clientes de vocês, que às vezes têm essas dores, né, vão adorar esses tipos de conteúdo, não só o nosso, como outros que já passaram aqui também, que vão passar. E parabéns por esse projeto lindo de vocês estão indo muito bem. E só agradecer mesmo. Com certeza. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, meninas. Foi um bate-papo enriquecedor. Ave Maria, Eu foi quero muito voltar, viu? Vamos voltar sim. Quero voltar, Tem viu, tanta menina? pergunta, eu ia pedir orientações Pois pra você é. já pra 2026, mas não vai dar. Vai ficar pra 2026 mesmo. Pois é, Gente, quem quiser ligar, falar com a É. gente, quem sabe vira nosso cliente, você que é nosso cliente, a gente sabe que já faz a nossa próxima reunião. E É o isso aí. marketing é mais entender as pessoas. Sim, com certeza. Obrigada, André. Obrigada. Obrigada. Foi uma ótima oportunidade de estar aqui. Foi uma tarde muito proveitosa, muito gostosa compartilhar esses conhecimentos. Vai ter essa troca com vocês, né? Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade. E estamos à disposição para voltar. Porque eu vou Sim, cobrar pô. nossa volta aqui, porque Oh. ficou muitos assuntos ainda. E é vocês que A montam o discutir. calendário. A gente fingindo normalidade, como se não fosse a gente que montasse o calendário. Valeu, Obrigada, gente. viu, gente? Obrigado. Obrigada.